Bom dia, meninas, graça e paz. Olha, nós aqui outra vez, mais um domingo para glorificar o nome do Senhor, para aprender um pouquinho mais do Senhor. Queridas, eu espero que vocês tenham passado uma semana excelente. Tenho certeza que estamos iniciando mais uma semana para a glória do Senhor e que grandes coisas Ele tem para nós. Vamos então estar orando, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade, colocando a nossa aula nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos, meu Pai, diante da Tua presença nesta hora, da Tua presença que é santa, poderosa e inigualável. Meu Deus, para buscar aprender um pouquinho mais, meu Pai, de Ti, das coisas que são pertinentes ao Teu reino, Senhor, te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dando sabedoria, entendimento, meu Pai, em nome de Jesus. Se porventura alguma coisa não ficar tão bem esclarecida através da fala da professora, que o Senhor, meu Pai, venha estar ministrando ao coração, meu Pai, das tuas filhas. Assim, Senhor, eu entrego, meu Pai, esta aula em tuas santas mãos e peço, Senhor, que não falte sobre nós a tua unção, a tua graça e o teu favor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meninas. Então, nós estamos hoje na lição de número 19, que vai falar sobre o tema Uma Igreja que Concilia. Qual seria o objetivo ou os objetivos desta lição? Então, qual era a dificuldade, né, que existia, que pairava sobre este relato, desse acontecimento? Nós vamos então estar dissecando um pouquinho do que aconteceu, né? Em breves palavras, vocês sabem disso. Então, os cristãos estavam diante de um impasse. Quando existe um conflito de ideias, um conflito de costumes, nós precisamos então chegar a um consenso, a uma conciliação, certo? Quais são os objetivos desta lição? Exatamente isso, destacar a importância da conciliação na vida da igreja, na vida de uma família, da sociedade. Então, o principal motivo é esse, destacar a importância da conciliação. Por que conciliação? Porque há uma divergência de pensamentos, ou há uma divergência na prática de alguma coisa. Então, se faz necessário que haja um acordo entre as partes, ok? O segundo motivo é apresentar alguns princípios para a prática da conciliação, certo? O texto base, que vai nos dar base para esse estudo dessa semana, é o texto de Atos 15, que vai do versículo 1 ao versículo 29, e eu creio que você já leu. Então, vamos avançar. Entrando na introdução da lição, vai nos dizer assim: conciliar tem a ver com conseguir acordo entre pessoas. Algo cada vez mais difícil em cenários políticos e religiosos. A dificuldade da conciliação de ideias e posições demonstra a fragilidade da humanidade em se abrir para o diálogo e se dispor a encontrar pontos em comum, onde haja harmonia para conviver e trabalhar. Por tudo isso, a conciliação torna-se fundamental e a humanidade não pode abrir mão desse precioso exercício. Desde a fundação, a igreja primitiva, a necessidade de conciliação foi se fazendo presente e a disposição em conciliar foi fundamental para o anúncio do evangelho e a expansão do reino. Portanto, a conciliação deve ser uma dinâmica presente na igreja e uma marca do testemunho do povo de Deus. Vejamos o que Atos 15 nos ensina. E aí,
nós entendemos então perfeitamente o que é uma conciliação, não é? É um acordo entre partes. Ou seja, eu quero algo que o outro talvez não esteja aceitando. Então, nós vamos dialogar sobre o assunto para ver se podemos chegar a um consenso, né? Então, nós vamos tentar uma conciliação entre as partes. Algumas de vocês já devem ter participado de audiências. Por exemplo, uma audiência, normalmente, nós temos primeiro a audiência de conciliação, principalmente quando se trata, por exemplo, de uma audiência entre separação de casais, uma audiência para um divórcio ou para uma separação de corpos. Acontece isso. Há primeiro uma audiência para se tentar uma conciliação. Depois, então, a audiência, principalmente se for um divórcio, por exemplo, litigioso. Então, primeiro se tenta chegar a um acordo. Não se chegando a um consenso, a um acordo, a uma conciliação, então sim se parte para uma audiência maior, não é? Em que vão ser discutidos todos os pontos para se chegar, então, a um denominador comum. Ok? Vamos passar para fundamento bíblico. E aí eu já separei logo os 2 primeiros parágrafos porque eu achei bastante interessante, relevante, né? Atos 15 é um episódio central na vida da igreja primitiva. O texto relata uma reunião entre os primeiros líderes cristãos que tinha o objetivo de discutir uma questão que havia surgido e que tinha implicações na compreensão acerca do tema salvação. Conciliar essa questão foi fundamental para a expansão do Evangelho. Então, queridas, qual era essa dificuldade na compreensão do tema salvação? Os cristãos judeus pregavam e praticavam a circuncisão, ok? Porém, os cristãos que não eram judeus, que são chamados de gentios, não tinham essa prática. Mas essa igreja, que inclusive era na Antioquia, estava crescendo muito. Então, os cristãos judeus vieram para a Antioquia para ensinar, então, aquilo que já era uma tradição no meio dos judeus. Eles queriam que os cristãos gentios também tivessem a mesma prática que eles, certo? Então, houve o quê? Um conflito de ideias que precisavam ser ajustadas. Então, o texto bíblico nos diz que, logo lá no versículo 1, vai estar nos dizendo que alguns dos judeus vieram para a Antioquia para ensinar a doutrina que eles praticavam, certo? Lá em Jerusalém, ok? E aí, a partir daí, houve toda uma discussão sobre o assunto, porque, a princípio, a igreja de Antioquia não estava aceitando esse ensinamento, uma vez que eles, do jeito que estavam indo muito bem enquanto igreja. Estavam levando o evangelho e muitas outras pessoas estavam vindo para Jesus. E aí nos faz lembrar aquela fala, um dito popular, né? Time que está ganhando não se mexe, mas aqueles que querem impor a sua tradição e seus costumes, não é? Não estavam aceitando isso. Então, houve a necessidade de se buscar a autoridade para que a autoridade, presbíteros e tudo mais, viesse a discutir com Paulo, né, e Barnabé, para poder falar sobre o assunto e ver como ficaria tal situação. Ok.
vocês vão observar que eu não vou ficar muito presa lendo o texto, tá, queridas? Eu vou fazendo os comentários para a gente ganhar tempo. Então, lá, a palavra que ilumina por quê? Porque o fundamento bíblico, ele vai estar exatamente contando a história do relato, certo? Se você já leu a lição, não tem necessidade de eu ficar aqui lendo a maior parte da lição. Eu vou fazer somente um apanhado, certo? Já estamos passando, então, para a palavra que ilumina. Vamos dizer assim, vamos lá, nossa apostila. Palavra que ilumina a vida. O modelo conciliar no qual as decisões são tomadas pelos membros funciona ainda hoje em diversas igrejas, em diversas denominações. E a Igreja Metodista é uma delas. Nós bem sabemos disso, não é? Que todas as grandes decisões na nossa igreja são passadas primeiro pela clã e depois são levadas ao concílio, não é? Para serem, então, homologadas. O pastor, nem mesmo a clã, tem poder absoluto de decisão. Nós precisamos levar essas questões ao concílio e o concílio, sim, é que vai homologar, certo? Então, vamos seguir. Aí vai dizer assim, lá embaixo já, destacamos algumas lições importantes para a vivência de uma igreja que concilia. Primeira lição, discutir nos espaços adequados. Diante da controvérsia, a liderança local foi a Jerusalém, aí aqui no caso, né, do problema existente entre judeus e gentios. Então, a liderança local foi a Jerusalém procurar os apóstolos e presbíteros, pois era o espaço e o grupo que podia resolver. Corremos um grande risco de não conciliarmos questões difíceis quando não temos a sabedoria de fazer isso em lugares adequados. Discutimos fora de hora e fora de lugar, com pessoas que não são revestidas da autoridade para resolver uma polêmica. Isso gera ainda mais polêmica. Então, queridas, toda vez que nós precisamos chegar a um consenso, nós precisamos buscar as pessoas competentes para isso. Não é verdade? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui entre nós. Digamos que vocês não estão gostando, por exemplo, da aula que eu estou dando. Vocês não estão felizes, não estão gostando, gostariam que mudasse a professora. Então, o que vocês devem fazer? Primeiro, tentar um acordo comigo. Vera, você pode mudar na questão A, B ou C? Porque assim, isso não tá legal, tá incomodando um pouquinho. Aí, se eu fosse uma pessoa assim, fechada, irredutível, não, é assim que eu faço e é assim que vai ficar, então houve um conflito. Aí, o que vocês, segundo passo para tentar resolver o problema? Gisele. Não é? Gisele, a professora Vera tá assim, tá assado, tentamos conversar com ela, não conseguimos um acordo e tal, você pode intervir? Aí a Gisele vem falar comigo, não é? E aí se eu falar, Gisele, não dá, não tem como mudar, não sei o quê, BBB, então a Gisele já vai aonde? Ao pastor. Então vai chamar quem? Olha, peguem um representante da turma, a professora, a Gisele e o pastor, e vamos discutir sobre o assunto. Viu? Vamos tentar chegar a um consenso. Então, isto é a gente tentar dissecar um problema com as pessoas competentes. Esse é o passo certo. Agora, digamos que vocês não estão gostando e tal, aí ao invés de
fazer esse passo a passo, começam a falar uma com as outras, fora do ambiente de sala de aula, pelo corredor, pelo pátio, se encontrar e começar a reclamar. Então vai criando um clima, não é? Desagradável, acaba chegando no ouvido da professora, da Gisele também, e aí acaba ficando aquela coisa chata. Então, conciliar é sempre tentar um acordo. Aquilo que a gente não está feliz, não está agradando, nós precisamos buscar as pessoas competentes para poder discutir sobre o assunto e resolver. Até porque no nosso meio, principalmente, nós somos servas do Senhor, não é? A igreja como um todo é constituída por servos e servas, e nós precisamos ter um cuidado para não deixar que o inimigo entre na situação e acabe criando uma situação pavorosa. Não é verdade, meninas? Então, eu espero estar sendo clara para que vocês estejam entendendo, né, tudo que eu estou falando. Então, seguindo. Então, é necessário o lugar adequado, não é? E precisamos buscar as pessoas adequadas para se chegar a um consenso. Por outro lado, a falta de abertura para o diálogo faz com que as pessoas acabem gritando em espaços inadequados, certo? Se não há espaço para que vocês chegassem até mim, isso porque eu estou dando o nosso exemplo, para não estar usando nada, né, fora do nosso contexto. Então, se vocês chegam até mim e não conseguem falar comigo, porque eu não abro espaço para vocês chegarem até a mim, então o que vai fazer? Vai acabar falando, né, para outras pessoas, e é aquele exemplo que eu dei no pátio, na casa de outra pessoa, enfim, vai estar gritando ao mundo, menos resolvendo o problema, porque não está sendo possível fazer da maneira correta, certo? Então, sabe, meninas, muitas vezes nós precisamos ouvir mais do que falar, não é? Falar sempre com as pessoas certas. Não jogar palavras ao vento ou jogar palavras em ouvidos de outras pessoas que às vezes não vão nem nos interpretar direito. Então, é melhor que a gente ouça e tente resolver, sabe, a situação através do diálogo com as pessoas certas. Outra coisa muito ruim é a questão do monólogo, né? Eu faço questão do diálogo. Eu sempre trabalhei com diálogo, eu sempre trabalhei com pessoas que têm abertura para falar comigo. E porque, assim, é muito importante que a ideia do outro chegue até nós, porque isso nos faz crescer. Então, nós não podemos ficar só recebendo. Nós precisamos também falar, expor. Vocês sabem que eu sempre abro esse espaço para vocês, eu sempre digo, meninas, eu preciso que vocês me deem retorno da aula. Por quê? Porque eu preciso saber se eu preciso melhorar em alguma coisa. Então, vocês têm plena liberdade para falar comigo, seja no grupo, seja no privado, mas eu quero que vocês falem. Por quê? Porque eu quero fazer a coisa de modo que a turma esteja se sentindo bem, porque é muito ruim pensar assim, ai, hoje não dá, escola dominical, ai, lá vem a Vera. Poxa, muito chato. Então, a gente precisa estar procurando dinâmicas para modificar. Então, vocês estejam sempre muito abertas. Nós só estamos vivendo esse tempo de monólogo, que é só eu falando, porque estamos aqui nessa condição. Não estamos na sala de aula, porque na sala de aula nós estaríamos trocando ideias, né? Vocês sabem disso. Bom, o grande desafio do nosso tempo é ouvir. As pessoas, muitas das vezes, não têm paciência para ouvir. Elas querem falar. Às vezes, o que acontece, até a própria lição vai estar falando isso, muitas vezes a pessoa está de corpo presente, mas não está te ouvindo.
Não está ouvindo, ela só está esperando você parar de falar, só está ali presente, esperando você acabar de falar para ela começar a falar também. Ela quer mais é falar do que ouvir. Então, vamos seguir aqui na leitura. O grande desafio do nosso tempo é ouvir. Por isso, conciliar só é possível se tivermos disposição para um diálogo saudável. Importantíssimo isso. Outra coisa. Por isso, alguns dos judeus foram até Antioquia e começaram a pregar a circuncisão como elemento essencial para a salvação. Gente, que coisa, né? É assim, tem que ser do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, não tá bom. Não, eu não vou ficar aqui à distância vendo eles fazerem do jeito que querem. Eu vou lá perto e vou ensinar como é que tem que ser. Existem coisas que realmente precisam ser ensinadas. Quantas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa e, no entanto, não está? Precisamos do toque de alguém, não é? Precisamos de uma outra visão para nos fazer enxergar melhor uma determinada situação, até um determinado ensinamento, não é verdade? Porém, neste caso, não era isso, era assim, não. Só existe salvação se for do nosso modo. Se não tem a circuncisão, isso não está certo. Não, nós vamos lá e dizer para esse povo que eles precisam absorver essa prática. Trocando em miúdos, né, gente? Estou falando assim na minha linguagem, ok? Então, esses cuidados nós precisamos ter. Sabe? Será que nós realmente estamos certas em tentar ensinar essa coisa? Vamos reavaliar o nosso ponto de vista? Não, tem gente que não quer reavaliação. É do meu jeito, se não é do meu jeito, não está certo. Então, vamos lá. Outro ponto. Precisamos saber discernir entre o essencial e o não essencial. Um grande risco para a nossa fé é quando perdemos ou não temos a capacidade de discernir entre as coisas que são essenciais e as que não são essenciais. Sabe, muitas vezes a gente vem trazendo o passado como algo taxativo para o presente. E não é assim, não é? Não é assim. Por exemplo, esse fato dos judeus quererem implantar a circuncisão entre os cristãos gentios, qual era a necessidade, qual era a diferença que ia fazer? Não é? Na vida da igreja, ter uma marca que inclusive fica escondida, não tem fundamento nenhum. É como se nós trouxéssemos hoje para o nosso dia, as mulheres não podem cortar o cabelo. Por quê? O que representa aqui o meu cabelo? Porque o cabelo simboliza o véu. Gente, pelo amor de Deus, Cristo não vai estar no meu cabelo, se meu cabelo é curto, se meu cabelo é comprido. Isso não vai fazer diferença entre a minha intimidade com Deus, o meu cabelo, se ele é grande ou se ele é pequeno, não é verdade? O que vai fazer a diferença na minha vida com Cristo, na minha vida de intimidade com o Senhor, é a minha conduta, é o meu testemunho, isso sim, não é? A minha personalidade. Vocês têm olhado para mim e têm me visto como serva do Senhor? Ou vocês me veem como uma mulher como qualquer outra? Bom, aí eu tenho que me preocupar. Se eu estou sendo vista como uma mulher, como qualquer outra mulher do mundo, aí eu tenho que me preocupar. O que está acontecendo comigo? Não é? Então eu não estou trazendo a luz de Cristo por onde eu passo. E isso aí é preocupante, não é verdade? Então, nós precisamos entender que Cristo não está nesse simbolismo, nessas coisas, nessas tradições. Cristo está no nosso coração, naquilo que nós temos feito para representar Cristo nesta terra.
Isso aqui é essencial. Não é o meu cabelo, não é o tamanho do meu cabelo. Por acaso ele agora anda mais comprido porque eu tô gostando de ter o cabelo mais comprido. Mas se de repente eu mudo de ideia e resolvo cortar, ué, eu me afastei de Cristo por causa disso? Claro que não. Não é? Então a mesma coisa é essa questão entre judeus e gentios. Gente, o que que a circuncisão ia alterar na vida da igreja? Não terá nada. Então, isso não era essencial. Então, precisava haver um consenso, precisava chegar a uma conciliação, não é? Então, seguindo. Ai, Jesus. Por não sabermos fazer essa importante distinção, o que é essencial e o que não é essencial, às vezes brigamos por elementos não essenciais. E, lamentavelmente, estamos abrindo mão das coisas essenciais da nossa fé, entre elas a unidade. Sabe, isso é muito importante. Às vezes, nós criamos discussões dentro da igreja com coisas que não edificam, com coisas que não vão levar a nada, com comparativos que não vão levar a nada. O que, que são esses comparativos que não vão levar a nada? Coisas que já aconteceram no passado e que a gente está comparando com coisas que estão acontecendo hoje. Existem coisas que pode ser assim, exemplos, né, a ser dados, mas o que não significa que nós temos que nos prender a vida inteira com uma situação, não, porque lá no passado deu certo. Sim, mas pode ser que hoje não dê mais, porque as cabeças mudaram, não é? Porque o mundo evoluiu para algumas coisas boas, para outras não boas, mas tudo bem, a gente tem que chegar e discernir aquilo que é bom daquilo que é ruim e tentarmos avançar enquanto igreja sem ficar regredindo ou sem trazer conflitos, não é? Nós precisamos caminhar em quê? Em unidade. Então, essa limitação é a causa constante de contendas e discussões, gerando divisões para a comunidade. Acabei de falar isso. Por isso, à luz desse texto, vale relembrar um dos lemas do movimento wesleyano. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, o amor. O amor tem que ser a base de tudo, certo, meninas? E é essencial que a igreja caminhe em unidade, sabe? A liberdade, ela está em segundo plano se nós pensarmos em unidade, se nós pensarmos no amor, que é tudo, certo? Então, queridas, que nós possamos caminhar olhando sempre para Cristo, olhando e perguntando para Ele aquilo que nós aprendemos, né? Nos meus passos, o que faria Jesus, não é? Conclusão: conciliar é preciso e é tarefa urgente para nós cristãos e cristãs. Certamente não é fácil viver em unidade. E diversas questões e controvérsias surgirão em nosso meio. Este não é o problema. O grande segredo que esse texto nos ensina é a bela ação de conciliar, de resolver as dificuldades e diferenças com diálogo, respeito, amor e no temor do Senhor. O autoritarismo e a decisão monocrática podem ser as soluções mais rápidas, mas nunca serão as melhores. Com a ajuda de Deus, podemos ser instrumentos nas mãos dele para unir a igreja quando surgirem diante de nós situações conflituosas. Se disponha a isso. Então, queridas, que nessa manhã nós possamos ter aprendido que o melhor é sempre dialogar sobre as questões, nunca nos colocarmos na condição de impor a nossa vontade, o nosso pensamento. Nós temos sim liberdade para expor a nossa
nossas ideias, não é? Os nossos desejos, nós temos liberdade para isso. Porém, não é prudente nós nos colocarmos na posição de autoritarismo. Isto não. Nós precisamos ver sempre os dois lados da moeda. Vamos, então, chegar a um consenso. O grupinho A pensa dessa forma, o grupo B pensa da outra forma. Onde nós podemos, em que ponto nós pensamos de forma parecida e que podemos ajustar a situação para ficar bom tanto para o grupo A como para o grupo B, não é? E principalmente nós precisamos pensar não só no grupo A ou no grupo B, mas no que as ideias do grupo A e do grupo B vão favorecer o todo, a igreja, a sociedade, né? O nosso entorno. É dessa maneira que precisamos pensar. Deixar que o autoritarismo tome conta? Nunca, jamais. Precisamos ter sempre um coração voltado no Senhor, buscando sabedoria para discernir aquilo que é melhor para a igreja, chegando sempre ao diálogo para o melhor ajuste. Amém, queridos? Foi isso que aconteceu em Atos 15, do versículo que fala do versículo 1 ao 29. O conflito foi sanado a partir de um consenso, ok? Entre pessoas competentes para isso. Certo, meninas? Então, eu espero ter sido clara na colocação. Se restar alguma dúvida, vocês sabem que pode colocar para mim, seja no grupo ou no privado, e nós vamos estar esclarecendo algum ponto que eu possa ter pulado ou não, eu possa não ter me expressado tão bem, vocês não terem entendido, ok? Tenham toda a liberdade. Certo? Vamos orar então, meus amores. Se você tem um pedido de oração, coloque ele aí no seu coração, mostra para o Senhor, Senhor, me responde. E ele certamente vai estar ouvindo aquilo que vai no seu coração, o pedido que está no seu coração. Amém? Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta manhã. Cremos, meu Deus, que o Senhor esteve conosco. Pai, que mesmo nesse tempo curto que passamos, nós tentamos, meu Senhor da glória, dissecar a lição, para tirar da lição a essência, aquilo que o Senhor quis nos ensinar com esta lição. Senhor, eu espero que as meninas tenham entendido aquilo que foi passado, mas se porventura, Senhor, ficou alguma dúvida, eu peço que o teu Espírito Santo venha ministrar ao coração, meu Pai, das tuas filhas, das tuas servas, em nome de Jesus, Senhor. Paizinho, que nós possamos ter sempre um coração disposto a entrar em consenso, meu Pai, em todas as coisas, para que a nossa igreja possa crescer e crescer em unidade, meu Pai, para que nós possamos espalhar para esse mundo a santidade bíblica em nome de Jesus. Pai, agora eu peço que o Senhor sonde cada coração. Senhor, se as meninas estão com um grito de socorro no coração, Pai, entra agora com a tua providência, meu Senhor da glória. Pai, tu és o Deus, meu Deus, que para ti não existem impossibilidades. Então, Senhor, entra agora, meu Pai, dá uma resposta, meu Deus, a esse coração que talvez esteja chorando, meu Pai, necessitando da tua intervenção. Espírito Santo, eu coloco toda a classe em tuas santas mãos, na certeza, meu Deus, que o Senhor está ouvindo, meu Pai, a nossa oração. Pai, te coloco também a vida da nossa professora, da sua família, ser com ela, meu Deus, em nome de Jesus, continua abençoando, dando força a esse casal tão abençoado, essa família, meu Pai, que é tão importante a nós, a família Brum. Senhor, coloco tudo em tuas mãos, na certeza, meu Deus, que o Senhor não os abandonou, que o Senhor continua firme, segurando nas mãos, meu Pai, deste casal, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, nós oramos,
crendo, meu Senhor da glória, que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos ouvindo. Em nome de Jesus, dai-nos, ó Pai, um culto abençoado. Começa, Senhor, já a trabalhar para que o nosso coração esteja cada dia mais desejoso de ouvir a Tua palavra, de aprender mais de Ti, Senhor, e de sermos, meu Deus, ricamente abençoadas por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, meninas, então, até domingo que vem. Espero que vocês já tenham ido pegar a nova revista. Olha que essa já está quase acabando, tá bom? Beijo no coração. Não esqueça que a revista está na secretaria. Beijos, amores. Tchau, tchau.